Antes de sermos enviados para qualquer outro lugar, primeiro a gente é enviado por Deus para dentro da nossa própria casa. E tem duas casas que a gente é enviada. A primeira é a nossa própria habitação em Deus. Lá em Salmo 73, 28 diz: Mas para mim é bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Nós somos enviados para fazer morada em Deus, para morar pertinho dele. Lá em Deuteronômio 3:27 fala: O Deus eterno é a sua habitação. No coração do homem existe um anseio pela eternidade, e esse anseio só pode ser preenchido pelo nosso Criador, que é eterno. Todo ser humano é criado um ser humano adorador. E a gente vê por aí que muitas pessoas passam a adorar o futebol, passam a adorar o trabalho delas, passam a adorar a família, mas só tem um ser que a gente adora, que realmente preenche esse vazio dentro da gente, que é o nosso Senhor Jesus. É muito comum a gente ver vários cristãos, e é muito comum a gente mesmo querer fazer coisas para Deus, grandiosas, sair, fazer uma viagem missionária e realmente fazer coisas grandes para Deus. Mas antes disso, a gente precisa primeiro ter um relacionamento íntimo com Deus. A gente precisa realmente morar perto dele, antes de sair e fazer essas grandes coisas que a gente tem vontade. Lá em Mateus 7, 22 e 23, tem um versículo que me impacta muito, que fala assim: Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, não nós profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse versículo mexe muito comigo, porque aqui fica claro que a nossa visão que a gente tem de pessoas crentes muitas vezes não condiz com aquilo que a pessoa realmente é. A gente olha pessoas pregando, pessoas que são líderes de louvor, pessoas fazendo viagens, e a gente olha, nossa, como essa pessoa é crente. Mas esse versículo deixa muito claro para mim que Deus está buscando é o nosso coração, não nossas atitudes. Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, para que a gente tenha um relacionamento restaurado com ele. Tá, mas como que a gente pode nutrir esse relacionamento? Na Bíblia fica muito claro que tem duas coisas essenciais para a vida cristã. Elas são leitura bíblica e oração. Lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17 fala: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo que você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes de qualquer boa obra, vem a leitura da Escritura e o aprendizado e a transformação do coração. John Wesley dizia que o coração é o fôlego da nossa vida espiritual. A oração é a hora que a gente abre o nosso coração para Deus. É a hora que a gente coloca os nossos anseios, os nossos pedidos, o nosso louvor diante dele. É um tempo que a gente precisa ter diariamente. Não adianta a gente ir no culto de domingo, participar de células, participar de cultos de jovens, se a gente não dedica tempo orando e falando com Deus. Na própria oração do Pai Nosso, fica implícito que Deus esperava que a gente orasse todos os dias. E lá fala assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Claro, Jesus não deixou uma oração para a gente repetir todos os dias a mesma coisa, mas ele deixou um padrão para a gente, algo a ser, um exemplo a ser seguido. E é importante, como a gente vê na oração do Pai Nosso, que a gente tire um tempo para glorificar a Deus por quem Ele é, para agradecer o que Ele já nos deu, o pão, o alimento, a vestimenta, tudo que o Senhor supriu na nossa vida. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, a gente não pode esquecer de fazer isso todos os dias, e também perdoar quem tem nos ofendido. E além disso, a gente deve colocar nossas petições, os nossos pedidos a Deus, porque é Ele que conhece cada desejo do nosso coração, e é Ele que vai suprir tudo que a gente precisa, na hora que a gente precisa, como a gente precisa. E, gente, a oração e a leitura da palavra, elas estão totalmente ligadas. É impossível a gente ler a palavra de uma maneira certa e não querer gastar tempo orando. E não tem como a gente orar e não querer gastar tempo lendo a palavra de Deus. Se a gente pega no nosso devocional e faz só um dos dois,
a gente está fazendo errado o que a gente está fazendo. E faz sentido, né? Porque enquanto na oração a gente fala com Deus, na Bíblia, Deus responde a gente. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente precisa de um direcionamento de Deus e a gente fica esperando um anjo vir, entregar uma cartinha na nossa mão e falar assim, é isso daqui que é para você fazer. Mas muitas vezes, Deus ele vai usar, muitas vezes não, a maioria das vezes, Deus vai usar um livro incrível que Ele mesmo escreveu para a gente usar, para falar aos nossos corações. Então, muitas vezes a gente se queixa que, mas eu não sei a vontade de Deus para minha vida. Gente, a vontade de Deus para a sua vida já está toda escrita num livro enorme que Ele deixou. Pega, abre e vamos ler, porque lá está literalmente tudo que a gente precisa. Agora, a segunda casa que a gente é enviado, além da própria casa de Deus, é a nossa casa, onde a gente mora, o ambiente que a gente está, o ambiente familiar que a gente está. É importante a gente lembrar que a nossa família é o nosso primeiro ministério. É dentro da nossa própria casa que o nosso coração é revelado. É muito mais fácil a gente ser legal, a gente ser educado, a gente estar disposto a servir fora da nossa casa do que quando a nossa mãe pede para a gente lavar uma louça, do que arrumar nosso quarto. E isso revela muito do nosso coração. Se a gente não tem vontade de servir dentro de casa, será que essa vontade que a gente está tendo de servir fora de casa não é para a nossa própria glória e não para a glória de Deus? Antes da gente querer ser excelentes ministros de louvor, excelentes missionários, excelentes esposas ou maridos, a gente precisa primeiro ser excelentes filhos, excelentes irmãos, excelentes pais, se tiver algum pai aqui me assistindo. E é tão mais difícil, né? Eu, pelo menos, acho muito mais difícil a gente mostrar um coração realmente humilde, realmente sincero, querendo servir a Deus dentro da nossa própria casa. Porque, igual eu falei, é lá que os nossos egoísmos, as nossas intolerâncias, as nossas impaciências mais se mostram. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso mostra muito aqui Timóteo falando que realmente nós precisamos cuidar dos que estão à nossa volta como se realmente eles fossem Jesus ali do nosso lado. Lá em Efésios 6, 1 e 2 fala: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, 1 e 2. Gente, uma coisa que mostra muito o coração, se seu coração está realmente procurando honrar a Deus e ser mais parecido com Jesus, é a obediência à autoridade. A gente precisa obedecer nossos pais. E, assim, Deus não quer uma obediência de ações só, Ele quer nosso coração. Então, eu sei que muitas vezes eu já obedeci meus pais, mas porque, tá bom, a Bíblia manda, eu tenho que obedecer. Mas, no fundo do meu coração, eu estava com raiva, eu não queria obedecer. E Deus realmente está procurando submissão de coração em cada um de nós. Antes de grandes feitos e grandes obras, Deus quer submissão de coração. Ele quer a gente disposto a servir dentro de casa, a gente cuidando dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos familiares, quem quer que esteja na nossa casa. Deus quer verdadeiros adoradores que adorem no lugar que eles estão colocados. Lá em 1 João 4, 20 a 21 fala: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4, 20 a 21. Claro que aqui João está usando a palavra irmão como irmão em Cristo, irmão em geral. Mas, gente, às vezes é difícil amar nosso irmão de sangue mesmo, né? E esse versículo se estende a isso. A gente precisa abrir mão dos nossos egoísmos, daquelas coisas que a gente sabe que o nosso coração é pecador. Se você não acha que você não é pecador, vê como você age dentro da sua casa. A gente precisa realmente buscar, pedir o Espírito Santo para nos revelar e buscar a transformação dessas nossas atitudes. Mas não só das atitudes, primeiro do nosso coração. E era isso que eu queria passar para vocês. Nós somos enviados para dentro de casa, para a habitação que é o nosso Deus. Então, se você não tem tido um tempo com Deus, um devocional, realmente separar um tempo de honra para o nosso Deus nas 24 horas que a gente tem no nosso dia, lembra que é isso que vai sustentar a sua vida espiritual. Lembra que Jesus morreu na cruz para restabelecer esse relacionamento e ter um relacionamento personalizado com você.
É um relacionamento diferente que ele tem com cada um de nós. E é um privilégio poder participar disso. Então lembra de separar um tempo para orar, separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para escutar louvores, para louvar o nosso Deus. E a segunda casa que nós somos mandados é a nossa própria casa, onde a gente precisa mostrar um espírito de servo, de humildade e submissão com os nossos pais e quem é a autoridade sobre a nossa vida. Muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado, que você tenha realmente sido abençoado. Eu sugiro que você tire um tempo agora para orar, para colocar o seu coração diante de Deus e ver como que está o seu coração, como que estão suas atitudes, como você tem agido dentro da sua casa e dentro do seu ambiente com Deus. Tava nervosa.